Pai do Senhor, amados, eu sou o pastor Luciano Monteiro e nós vamos comentar mais uma revista do discipulado, mais uma lição, discipulado da CPAD, e eu vou comentar a lição de número 3, quem é Jesus? Amém? Acompanhe conosco aí, acompanhe comigo o comentário. E deixe o seu like, faça o seu comentário, tá bom? E também compartilhe. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Deus abençoe sua vida. Acompanhe comigo até o final, para que você possa ter uma maior compreensão do conteúdo dessa lição, ok? A lição tem um conteúdo importante, a lição 3. Quem é Jesus? Então, o nosso tema é quem é Jesus? Então, estarei enfatizando acerca disso. Vamos ler o texto bíblico. Texto bíblico é Marcos capítulo 1, versículo 1 a 8, que diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia, de todos os habitantes de Jerusalém, iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, observe que a narrativa do texto, ela dá a ideia, ela traz o contexto de que João, ele está anunciando alguém que viria. E esse alguém que João está anunciando que viria, ele é tão somente o Messias, né? O Messias anunciado nas profecias bíblicas, desde sempre, ok? Então, veja bem, a narrativa deixa claro que João está falando sobre alguém que viria. João está enfatizando a vinda do Messias. E João diz assim que ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Então, João está se referindo a Cristo, né, o Messias. Ele está anunciando a chegada do Messias. Amém? Glória a Deus. Então, veja bem, a nossa introdução, o comentário da nossa introdução, eu vou ler aqui o último parágrafo, né, que diz assim, ou melhor, vamos ler o início, um pouco do início, o primeiro parágrafo. Toda e qualquer pessoa defende o seu direito de ir e vir, expressa-se, ou melhor, toda e qualquer pessoa defende o seu direito de ir e vir, de expressar-se, de emitir a sua opinião, de professar suas preferências políticas e também religiosas. É desnecessário perguntar o quanto é triste perder a liberdade, né? Como vimos na lição anterior, Israel, por desobediência, perdendo tal condição. É o que nós analisamos na lição passada, na lição de número 2. Que Israel perde, e ao invés de representar o reino de Deus, eles perderam esse direito porque foram desobedientes. Mas vamos prosseguir aqui, né? O último parágrafo da introdução diz assim: os herdeiros de Abraão passaram a ter esperança e a ansiar cada vez mais a vinda de tal libertador, ou a vinda do Messias, isto é, o Redentor capaz de libertá-los, restituindo-os definitivamente. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32. Então, veja bem, Abraão
os descendentes de Abraão, eles viveram nessa esperança do Messias, da vinda do Messias, que é justamente aquele tal que João Batista, no texto bíblico que nós lemos, na leitura bíblica em classe, que João Batista está anunciando a vinda desse Messias, né? E a vinda desse Messias, os descendentes de Abraão já morreram com essa esperança desse libertador. E aí, qual é a importância desse libertador? É que esse libertador, além de libertá-los, ele iria também restituir definitivamente, ou seja, para sempre, para todo sempre. Então, a diferença, né? A diferença do conserto agora através do Messias é que ele definitivamente ofereceu um sacrifício definitivo e ele ofereceu um sacrifício perfeito. Ele ofereceu, esse sacrifício foi de uma vez por todas, porque o sacrifício foi ele mesmo, né? Aquele cordeiro sacrificado na antiga aliança, agora ele mesmo foi esse próprio cordeiro como sacrifício perfeito e definitivamente, né? Definitivamente o sacrifício foi feito. Então nós não precisamos mais viver com a ritualística da lei, porque o sacrifício de uma vez por todas foi feita pelo próprio Cristo. Então a importância desse sacrifício de Cristo para nós é de restituir, é de remissão, é de redenção. Então o povo, os descendentes de Abraão, que viveram, morreram com essa esperança, né? E nós, que fazemos parte da nova aliança, nós temos a promessa e a garantia de que Cristo ofereceu um sacrifício completo, um sacrifício perfeito, um sacrifício definitivo. Ok? Até aí, ok? Baseado nessa introdução, nós vamos entrar em cada ponto da lição aqui para a gente definir, chegar numa definição de quem é Jesus, né, que é o nosso tema. Observe que a introdução da revista, ela fala que a meditação traz o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 17 ao versículo de número 20. Né? A lição fala apenas dos versículos 17 a 20, mas vamos ler do 15 ao 22. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 22, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, a primazia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus. E o texto, versículo 21, diz assim, 23 diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Amém? Glória a Deus. Então observe que o texto
de Colossenses, capítulo 1. Se nós lermos a partir do versículo 15, que é o que fizemos, teremos uma maior compreensão do assunto do texto, né? Porque o texto de Colossenses, ele apresenta Cristo com muita clareza, ele traz uma ênfase com muita clareza de quem é Jesus. Ele enfatiza quem é Jesus. O texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 22, ele deixa uma clareza de quem é Jesus, literalmente, né? Ele enfatiza, o texto enfatiza que ele é a imagem do Deus invisível. O versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando ele diz ele é a imagem do Deus invisível, é que Deus estava invisível. Através de Cristo, na sua encarnação, Deus agora deixou de ser invisível aos homens e passou a ser visível através de Cristo. Por isso que Colossenses diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Porque antes era invisível, ninguém viu Deus. Mas agora Deus encarnou, se fez carne, se fez homem. E agora a humanidade pôde ver Deus através de Cristo. Então agora Deus deixou de ser invisível, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Ok? O versículo 15. Quando ele fala assim, ele é também o primogênito de toda a criação, isso não se trata de que ele é o primeiro a ser criado. Não, não se trata de ser o primeiro a ser criado. Isso fala da primazia ou prioridade dele com relação a tempo e posição. Ou seja, ele tem primazia com relação à ordem de nascimento, né? Ele é o primeiro a nascer, ele é antes de todas as coisas. Os textos enfatizam isso, ok? A questão dele encarnar, a encarnação dele teve o propósito do cumprimento da lei, para que ele pudesse estabelecer uma nova aliança. Observe que os textos que enfatizam que ele encarnou, se fez carne, se tornou homem, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, João capítulo 1, versículos 1 e 2, Hebreus capítulo 1, versículo 3, versículo 8, versículos 9 ao 13. Esses textos bíblicos, eles trazem, né, o contexto enfaticamente afirmando que Cristo encarnou. E qual era ou se fez homem, né? Então agora a imagem do Deus que era invisível, agora Deus se tornou visível, porque ele se fez homem e habitou entre nós. E qual era o propósito disso? Era o cumprimento da lei. Porque Deus estabeleceu a lei através de Moisés para que o homem cumprisse a lei. Então a lei, também conhecida como o Decálogo, não são apenas 10 mandamentos, são 613 mandamentos. E é impossível para o homem cumprir a lei. Apesar do povo ter aceitado isso, o texto enfaticamente fala que quando Moisés leu a lei para o povo, que a lei foi estabelecida e lida para o povo, diz o texto bíblico que todo o povo disse amém, todo mundo aceitou, né? Porém, nós observamos que a lei, os 613 pontos da lei, é impossível do ser humano cumprir toda a lei. Nenhum rabino conseguiu cumprir a lei. O rabino mais esforçado, ele não conseguiu cumprir a lei. Então, nós observamos que isso deixou muito claro a incapacidade do homem cumprir a lei. Então Deus viu, diz o contexto bíblico, Deus viu que não tinha um justo sequer, ninguém que pudesse cumprir a lei. Então a atitude de Deus foi de ele mesmo cumprir a lei. Então Deus pensou consigo mesmo, eu irei cumprir a lei. Porém, para ele cumprir a lei que foi estabelecida ao homem, ele tinha que se fazer homem, se tornar homem para cumprir a lei. Senão, estaria errado ele cumprir a lei como Deus. Então, ele tinha que cumprir a lei como homem. Então, quando a gente vê primogênito de toda a criação, isso fala
o cumprimento da profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é chamada de o proto-evangelho, né? O proto-evangelho, ele se refere à profecia bíblica de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Observe que, com relação à criação, ele é muito antes de todas as coisas, né? Lá no Éden, a profecia bíblica de Gênesis 3,15 já aponta para o seu nascimento, já aponta para a encarnação, né? É onde nós usamos o termo filho do homem, né? É o cumprimento do proto-evangelho, o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então isso foi no Éden, ok? É Adão e Eva. Então ele é muito antes disso. Então nós observamos que o texto de Colossenses, o versículo 18, diz que ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, dando primazia a ele com relação à ressurreição dos mortos. Somente ele ressuscitou dentre os mortos e subsiste eternamente. Os textos bíblicos, os evangelhos enfatizam acerca da sua ressurreição, que é um dos temas também do discipulado, né? Uma lição que eu também fiz o comentário, a ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é enfatizada nos evangelhos. E o texto diz que ele foi subindo aos céus, né? No dia da sua ascensão aos céus, ele foi desaparecendo dentre as nuvens, né? Então, ele é o único que ressuscitou dentre os mortos. A partir daí, nós aguardamos a ressurreição também, né? Glória a Deus, amém? Então, vamos lá. Os versículos de número 16 de Colossenses 1 diz que ele tudo foi criado por ele e para ele. Então, enfatiza que em Colossenses, Paulo ele escreve à igreja de Colossos defendendo, né, um falso ensino gnóstico. Esse falso ensino gnóstico acreditava que o mundo foi criado por seres angelicais. Seres angelicais, e Cristo era um desses seres angelicais, um desses anjos criadores. Então Paulo escreve enfatizando e defendendo esse falso ensino. Então entenda, quando nós lemos Colossenses, nós estamos falando de um assunto que Paulo escreve refutando um falso ensino gnóstico com relação que negavam a divindade de Cristo e negavam a ressurreição, a encarnação de Cristo e também a sua ressurreição, ok? Então os gnósticos negavam isso. E Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele escreve justamente defendendo essa tese, esse falso ensino gnóstico, e ao mesmo tempo aplicando o verdadeiro ensino acerca da pessoa de Cristo, de quem é Cristo. É por isso que esse texto de Colossenses é o texto principal para nós, para darmos ênfase a quem é Jesus. Então, o versículo 16, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Cristo não somente criou todas as coisas, tudo foi criado para ele, ou seja, para o seu propósito. E o texto de Hebreus, que é o contexto disso aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz que ele também é herdeiro de tudo que ele criou. Então os textos enfatizam que Cristo criou todas as coisas e ele é herdeiro de todas as coisas. Então se ele criou, Deus é criador, ok? Deus é o criador. Se ele criou todas as coisas, então Cristo é o próprio Deus. Então o texto está deixando com muita clareza que quem é Jesus? É o próprio Deus encarnado, ok? A imagem do Deus invisível. O versículo 17 de Colossenses, ele diz enfaticamente, ele é antes de todas as coisas. Ou seja, está no sentido de soberania acerca do tempo e da preeminência, da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Por isso, todas as coisas subsistem por ele.
Por isso, na, na defesa de Paulo aqui em Colossenses, ele defende de que a igreja é Cristo quem lidera, é Cristo quem supervisiona. No versículo 18 ele diz: ele é a autoridade suprema sobre toda a igreja. O versículo 18, como Paulo está defendendo a igreja, né, e a autoridade de Cristo sobre a igreja e com a igreja, o versículo 18, Paulo diz assim: ele é a cabeça da igreja, ou a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, Paulo está defendendo, eu volto a dizer, contra os gnósticos, de que a autoridade de Cristo sobre a igreja tem primazia. Por quê? Porque ele é antes de todas as coisas, ele é a autoridade suprema sobre toda a igreja, porque ele é a cabeça da igreja. Está falando de comando, cabeça é onde dá o comando, né? Onde lidera, onde supervisiona. Ele faz tudo isso, ele tem autoridade sobre toda a igreja. E o texto enfatiza no versículo 17 que ele é antes de todas as coisas. Então a gente não pode classificá-lo, né, de uma maneira menor, porque os textos enfatizam a sua grandeza, ok? Colocam com prioridade, com primazia, ok? É por isso que nós enfatizamos, né, baseado no texto que o próprio Cristo diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Porque Cristo é a cabeça da igreja, ok? Então ele tem autoridade sobre a igreja. Ele é quem lidera e quem supervisiona a igreja. Por isso ele tem, os textos bíblicos falam do zelo que ele tem com a igreja, né? O texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele fala que aquele que destruiu o templo, que é o nosso próprio corpo, onde o Espírito Santo habita, Deus também o destruirá no dia do juízo. Então, o zelo demonstrado com relação à igreja, com relação ao templo, que é nós, é muito grande. E ele é quem faz essa supervisão com relação a essas coisas. Porque o texto de 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz que Deus o destruirá, porque ele mesmo é que está supervisionando tudo isso. É ele que supervisiona, é ele que lidera tudo isso, ok? Então, observe que o versículo de número 19 diz que ele tem toda a plenitude. O que é plenitude? Toda a plenitude de Deus, né? O que é plenitude? Plenitude diz que a plenitude nele habitasse, o texto diz. Diz que ele tem toda a plenitude de Deus. Plenitude significa completude, totalidade, inteireza, condição de que está completo, sendo ele Deus em sua totalidade. Então o versículo 19 enfatiza que ele é a plenitude de Deus. Ele é a totalidade de Deus, ou seja, ele é Deus na sua inteireza. Então, quem é Jesus? Ele é Deus em sua plenitude, ok? O termo plenitude refere-se à encarnação do Verbo de Deus, né? Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, veja bem, sendo ele o único mediador entre Deus e os homens, olha como isso é importante. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Hebreus capítulo 8, versículo 6, Hebreus capítulo 9, versículo 15, Hebreus capítulo 12, versículo 24. Os textos enfatizam que ele é mediador, ou único mediador entre Deus e os homens. Por que ele é o único mediador entre Deus e os homens? Entenda, os versículos 20 de Colossenses, versículos 20 e 21, fala que ele é quem reconcilia consigo mesmo todas as coisas que estão nos céus e na terra. Então veja bem, porque ele é o único mediador
entre Deus e os homens. Porque ele é o único que tem o poder e a capacidade de reconciliar consigo todas as coisas. Né? Porque ele reconciliou consigo todas as coisas? Porque ele, como homem, cumpriu a lei. Cumprindo toda a lei, obedecendo toda a lei, ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, venceu a morte, né? Ele morreu, ele cumpriu a lei, ele venceu a morte por ter cumprido a lei, por ter obedecido a lei, ele venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, e então ele estabeleceu uma nova aliança no seu próprio sangue. Então, essa nova aliança no seu próprio sangue, ele reconcilia consigo todas as coisas nessa nova aliança. Entendeu? Para você entender que Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele reconcilia consigo todas as coisas dentro dessa aliança. Essa aliança é no seu próprio sangue. Né? Senão alguém pensa, então, se Cristo já fez e já reconciliou todo mundo, então eu não preciso fazer mais nada. Não, peraí, não é esse raciocínio bíblico. O raciocínio bíblico é, se você está nele, aí sim você faz parte dessa nova aliança. E fazendo parte dessa nova aliança, aí sim, enfaticamente, você será reconciliado com ele mesmo. Observe que os textos de Colossenses capítulo 1, versículos 20 a seguir, diz assim, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, Paulo volta para nós, para a igreja. A vós também. Vós quem? Vós que fazem parte da nova aliança em Cristo. Mas a vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Agora quando? Agora estando na nova aliança. Agora fazendo parte dessa nova aliança em Cristo. Veja bem, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele, é o versículo 22, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então veja bem, em Cristo, através dessa nova aliança, nós seremos apresentados a ele mesmo, que é o próprio Deus, porque ele reconcilia consigo mesmo, né? Então veja bem, o que Cristo faz? Cristo reconcilia o homem com Deus, ok? Então, por isso a expressão reconcilia consigo mesmo. Então, Cristo, encarnado como homem, venceu a lei, venceu a morte, ressuscitou, estabeleceu a nova aliança. Agora ele reconcilia, Cristo, o Deus homem, reconcilia consigo mesmo, reconcilia com Deus o homem. E ele apresenta o homem nessa nova aliança no seu próprio sangue, ele apresenta o homem como sendo santo, irrepreensível e inculpável nele, nessa nova aliança nele. Então, observe a importância do trabalho de Cristo, da redenção para nós, né? Porque ele se entrega, ele morre por nós, ele se entrega, ele se faz homem, ele habita entre nós, ele se entrega, ele sofreu, né, como homem, né? Ele estabelece uma nova aliança. E essa nova aliança dá a possibilidade ao homem de ser reconciliado e apresentado a Deus santo, irrepreensível e inculpável, sem nenhuma culpa. Glória a Deus. Então, essa nova aliança, Cristo dá essa possibilidade para nós. Na antiga aliança, nós tínhamos que cumprir toda a lei. E o homem não conseguiu cumprir por conta da sua incapacidade de cumprir. Mas na nova aliança em Cristo, Cristo fez todo esse trabalho para nós, né? O que nós precisamos fazer
é como Paulo enfatiza aqui no versículo 23 de Colossenses 1, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado. O versículo 22, eu vou comentar aqui para me concluir, o versículo 22 de Colossenses diz que ele encarnou, se fez carne, né? Observe que essa expressão dele encarnar, dele se fazer carne, né? Paulo usa a expressão corpo da sua carne, né? No texto do versículo 22. Por quê? Lembra que Paulo, por conta dos falsos mestres gnósticos, que diziam que a redenção só poderia ser cumprida por um ser espiritual, rejeitando totalmente a encarnação de Cristo. Então, Paulo, ele usa a expressão corpo e carne. Por que Paulo usa a expressão corpo e carne? Porque Paulo está defendendo os falsos ensinos gnósticos, né? A expressão corpo e carne, Paulo está enfatizando, usando os dois termos, né, corpo e carne, para esclarecer que Cristo se fez homem e que passou pela morte física, né? E que se crermos nele, nós sairíamos da condição de inimigos de Deus para a condição de santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, Paulo usa os termos corpo e carne apenas para defender o falso ensino gnóstico que não acreditava na reencarnação de Cristo, nem na morte física de Cristo, entendeu? Então, Paulo usa a expressão corpo e carne para poder enfatizar isso. Enfatizar que Cristo teve a morte física. Tanto é que os evangelhos enfatizam o enredo da morte física de Cristo, né? Conta a história da paixão de Cristo, a via dolorosa, a morte física, e também enfatiza a sua ressurreição. Ok? Amém? Então, nós entendemos com essa lição que quem é Jesus? É o próprio Deus encarnado. Então, eu espero, com essa introdução aí, deixar claro para vocês aí, trazer uma maior compreensão para vocês, ajudá-los aí, né? Com relação a essa lição de número 3 aqui. Ok? Eu vou comentar aqui, fazer um comentário acerca do texto de a expressão Filho de Deus. É isso que confunde algumas pessoas, né? Porque a expressão Filho de Deus está falando acerca da pré-encarnação do Filho de Deus, né? O Evangelho de João, em seu capítulo 1, chamado de prólogo, informa que a existência do Filho de Deus, identificado no texto pela expressão verbo, antecede em muito o seu nascimento humano, e é o que chamamos de pré-encarnação, isto é, a existência antes de tornar-se um ser humano como nós. Que o texto de João 1, versículo 1 a seguir, assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Observe que a leitura de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 5, ele enfatiza acerca dessa pré-encarnação do Filho de Deus, né? Que é o termo Filho de Deus, que algumas pessoas fazem uma confusão, né? De não querer reconhecer Cristo como o próprio Deus por conta das expressões Filho de Deus, né? Do texto bíblico de João, que nós chamamos de prólogo, né? Onde fala da pré-encarnação do Filho de Deus, né? Já afirmando que no princípio era o verbo. Então já está dizendo a sua existência antes de todas as coisas, né? Não fala de
de ser o primogênito que Deus criou. Não, fala da sua primazia com relação à posição do tempo da criação, né? Que ele tem primazia sobre todas as coisas. Então, o prólogo, ele enfatiza tão somente a pré-encarnação do Filho de Deus. Amém? Ok? Espero aí ter ajudado vocês aí com esse comentário. Deus abençoe a sua vida, continue acompanhando aí os vídeos. Eu tenho um estudo, eu tenho um vídeo falando sobre Cristo, a imagem do Deus invisível, né? Eu tenho no YouTube, se você procurar lá, veja também, para você ter o maior esclarecimento desse assunto, né? Cristo, a imagem do Deus invisível. Eu tenho procure lá esse título, né, no meu canal, que você vai ter mais informações sobre isso, ok? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Continue estudando, continue buscando, né? A lição aqui a gente faz apenas um resumo, né, para não tomar assim muito tempo, então a gente resume. Numa sala de aula, obviamente, que tem-se mais tempo, né, e dá para a gente enfatizar maior, mas fica aí um resumo, um comentário, né, apenas um comentário da lição de número 3, quem é Jesus, e eu quero incentivá-los aí a estudar a palavra de Deus, a buscar, pesquisar, estudar, porque isso será bom para o teu crescimento espiritual. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva aí no meu canal, ok? Compartilhe também para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus.